Boa noite, pessoal. Chegamos ao terceiro e penúltimo encontro do módulo 4, Modos Críticos do Fazer Autobiográfico, facilitado a todos pelo pesquisador Lucas Alberto Miranda, com os nossos intérpretes de Libras, Ana e Cláudia. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura via edital de seleção de projetos, número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Lucas, fique à vontade e, gente, para qualquer dúvida, eu estou pelo chat. Boa aula. Obrigado, Phoebe. Oi, gente. Boa noite, outra vez. A gente tinha falado um pouco na semana passada sobre uma possibilidade de trazer provocações ou questões também, exercícios ou qualquer tipo de disparador que possa ter surgido. Realmente, eu não pensei em exercícios anteriormente. Enfim, eu tinha conversado com algumas pessoas que dão cursos online, se acham que isso geralmente tem funcionado, e muitas responderam negativamente. Fiquei um pouco receoso de passar e não ser muito a proposta. Mas eu até pensei em uma coisa que a gente pode pensar para próximo encontro, né? O próximo e último encontro, até mesmo para podermos contribuir com o material do caderno educativo. Não sei se alguém trouxe alguma coisa que gostaria de expor também. Se quiserem falar agora ou trazer durante a exposição, falar um pouco, pode ser uma boa. Eu acho que tem reduzido, né? Geralmente vai reduzindo um pouco o número de pessoas que vão aparecendo nos nossos encontros, mas acho que a gente pode é, continuar com mais ou menos o que estava planejado, apesar de estar sempre aberto para vocês poderem interferir e trazer modificações. Então, vou meio que deixar o espaço em aberto, se vocês quiserem trazer alguma coisa. Se alguém que não veio quiser também falar alguma coisa, sintam-se livres para interferir. Agora ou daqui a pouco. Vou começar então. E tem alguns materiais, não sei se vai dar tempo de novo dessa vez, mas tem algumas coisas que eu queria mostrar hoje e fazer uma revisão do que a gente veio falando, porque até para mim fica um pouco confuso, na verdade, quando a gente está falando sobre esse processo de 4 etapas que não teve um esboço prévio. Então, assim, eu não coloquei as aulas, né, os tópicos em uma ordem por um motivo proposital. Coloquei ele meio que em uma ordem aleatória para que a gente pudesse produzir um efeito aqui inesperado de como essas coisas se articulavam nessa ordem. Então, tem um índice de confusão e de algo de processo e elaboração que está muito presente. Acho que vocês estão vendo a tela, né? Qualquer... tá. De boa, quem quiser falar, a Phoebe já colocou aqui, né? Eu vou estar olhando o chat também, mas... E quem quiser também falar no microfone, só abrir e a gente compartilha juntos. Mas, bem, hoje a gente vai para o encontro da dessemelhança infrafina. Curiosamente, esse é o tópico que eu menos pensei, assim, que eu acho mais complexo, mas também vários materiais foram surgindo quando eu fui programando durante a semana o que a gente poderia falar. E acho que vai ser interessante porque às vezes é mais fácil falar disso que não está muito fresco do que falar dessas outras coisas com as quais eu já tinha uma espécie de relação, que era a identificação e a presença evasiva, que foram dois termos que eu trabalhei assim durante o último ano. Então, a gente iniciou um percurso e dessa vez eu vou ler um pouco algumas coisas porque eu fico muito aflito, então acho que funciona melhor se algumas coisas forem lidas. A gente iniciou um percurso que, na verdade, não teve sua trajetória previamente estabelecida, de modo a dizer, vamos seguir essa combinação para chegar a um resultado. Seria possível falarmos primeiro da dessemelhança infrafina, depois da identificação e etc. A proposta foi feita de modo a não ter previamente estabelecido um resultado esperado de onde iríamos chegar.
Isso permite com que a novidade se concretize entre nós e um resultado, nem sei se podemos dizer nesses termos, né, resultado, porque o resultado propõe a noção de causa e a noção de fim. E o processo, por enquanto, me parece bem aberto e incerto. O que me causa até um incômodo, já que costumeiramente a gente entende que algo tem que ser apresentado quando está concluído, quando já está fundado em uma certeza, ou ao menos quando não estiver tão disposto a ser alterado, corrigido, questionado. E quando eu estava pensando nisso, né, eu fiquei lembrando de alguns trabalhos assim de criança com argila e coisas de quando a gente precisa esperar ficar sólido para poder entregar ou para estar pronto, né? Eu fiquei pensando que é curioso porque me lembra um pouco essa coisa da argila e como seria melhor se a gente pudesse apresentar enquanto ainda está mole e maleável para que possa ser trabalhado junto do que quando já está endurecido. E, ao mesmo tempo, é justamente quando essa argila está firme que a sua chance de se quebrar se torna mais recorrente. E precisamos ter muito cuidado. Então, o estado de resposta, de resultado, apesar dele parecer muito firme, ele também é muito frágil. Enfim, era só uma leve divagação para poder explicar também por que eu estou recorrendo hoje a ler e na tentativa de experimentar um outro método e sentir menos aflição com o estado de processo que a pesquisa está nesse momento. Geralmente a gente abre com uma frase, né? Dessa vez é um parágrafo da Castiel, no livro recente dela, chamado Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude. É a frase que ela abre o segundo capítulo do livro, e eu vou ler para a gente. As vidas terráqueas são verdades líquidas. São elementos participantes de equações que não respondem a uma igualdade, mas complexas sentenças matemáticas que se dispõem a anunciar em si mesmas a impossibilidade de as vidas terráqueas apresentarem-se numa única forma. Sim, todas as vidas deste planeta estão conectadas no nível bioquímico, mas isso não deve ser traduzido numa proposta de igualdade, pois o que a diferença nos exige não é um tratamento igualitário, massificante, mas a disposição em construir interações ecossociais que assegurem a integridade da diversidade vital. E aí eu não marquei, mas eu queria ter marcado essa ideia de as vidas terráqueas, né, a impossibilidade das vidas terráqueas apresentarem-se numa única forma e que há sim uma conexão bioquímica, mas isso não deve ser traduzido numa proposta de igualdade. Isso tem um pouco a ver com as críticas que a gente fez às formas como a identificação é por vezes apresentada. E agora, antes da gente começar, eu vou mostrar um vídeo, né? Na semana passada era para eu ter mostrado um vídeo, porque eu gosto de mostrar vídeos de coisas mais recorrentes, que às vezes a gente esbarra e com as quais tudo isso pode estar aparecendo também. Semana passada eu ia mostrar uma das partes daquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que, bem, não sei se todo mundo conhece esse filme, mas é um filme em que basicamente dois sujeitos se conhecem e começam um relacionamento. Em algum momento é inventado um dispositivo, um procedimento que permite com que você consiga apagar da sua memória tudo relacionado a uma pessoa. Bem, frente a uma espécie de desentendimento, a Clementine, que é uma das pessoas do filme, decide apagar todas as memórias que ela tem em relação ao cara que eu já não me lembro o nome, mas com o qual ela estava se relacionando. E quando ele decide fazer o mesmo, é exigido, tem um processo que é exposto, né? Como que você consegue fazer esse procedimento, passar por esse procedimento de apagar tudo em relação a essa pessoa da sua memória. E aí a ele é dado essas instruções, né? Você tem que trazer todas as coisas que te remetam a ela, né? Você tem que trazer a caneca que ela te deu, as anotações, todas as coisas que podem de algum modo apresentar a Clementine para você. E, bem, essa coisa do da presença evasiva tem muito a ver com isso também. Como que a gente está presente na vida das outras pessoas e também na nossa, né, existência
através de formas que não são nessa presença, né? Corporal, biológica, nominal, imagética, mas às vezes numa presença disseminada e espalhada nas coisas, né? Eu gosto sempre de pensar nessa coisa, né? Que a gente fala assim, quando a gente encontra alguém, como é que estão as coisas? Né? Como é que vão as coisas? Como se de alguma forma, para eu saber sobre aquela pessoa, eu tivesse que perguntar sobre como as coisas estão, né? Em que lugar estão essas coisas? Porque isso indica ou informa algo sobre aquele sujeito. Então, a presença evasiva também tem a ver com esses modos de espalhamento que a gente encontra no mundo e que nos infiltram na vida e fazem com que a gente se apresente sem ser a partir dos denominadores ditos clássicos de construção de presença. Essa semana eu queria mostrar uma coisa que apareceu para mim no YouTube e que eu achei que pode ser interessante, porque fala um pouco sobre isso. É um vídeo de um desfile da Gucci. Agora eu não vou lembrar, acho que foi no ano passado. Deixa eu ver se vai funcionar. Tá? Acho que vai funcionar. A gente vai ver só 1 minuto e meio. Desculpa, eu estava sem áudio, né? Esse vídeo, ele reuniu mais ou menos 70 gêmeos, gêmeas, para fazer esse desfile e, de alguma forma, tinha a ver com essas relações de algo que é muito similar e que, ao mesmo tempo, pode ser, por ser muito similar, a mínima diferença se torna muito distinta, né? Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai falar em alguns momentos. Tem nada a ver com o que estava aparecendo ali, com o que a gente falou da Castiel, né? Tem a ver, mas são formas muito distintas de abordar certas questões. Mas eu achei interessante que a gente pudesse alargar e trazer uma coisa totalmente de outro cenário também para pensar. E a gente pode voltar nesse vídeo em algum momento, voltar na Castiel também. Eu vou seguir um percurso, mas a gente não precisa só ficar nele. Bem, agora eu vou mostrar o percurso que... percurso. Isso. O momento atual é a prévia do nosso percurso, né? Voltando ao percurso, eu trouxe esse esquema que mostra em azul o caminho que estamos fazendo e em vermelho as possibilidades de caminhos que não fizemos e que talvez resultassem em lugares muito distintos que existem e permanecem ativos, apesar de não termos acessado pela porta da frente eles. Quando a gente pensa na possibilidade de combinação que pode ser estabelecida entre diferentes termos, como as coisas podem ser aproximadas, unidas, distanciadas. Na linguagem matemática, a gente está falando de algo próximo à análise combinatória, que é a análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Então, a gente poderia associar a identificação, presença evasiva, da semelhança infrafina de diferentes formas e poderia começar com a presença evasiva, enfim. Outros resultados estariam sendo apresentados, né? Mas, de alguma forma, foi estabelecido um caminho. E é importante pensar esse caminho, né, que poderia ter sido outro, ou que, né, se a gente vê na análise combinatória, poderiam existir 6 caminhos e a gente escolheu um. 5 caminhos ficam em aberto, 5 caminhos produzem relações e resultados que a gente não conhece, mas que não por isso existem menos presença.
E essa operação, né, de como que as coisas são combinadas, ou como as coisas são sequenciadas, como as coisas são tornadas semelhantes, ou como as coisas são aproximadas, e por que a gente vincula de uma forma e não de outra, por que que a gente aproxima ou distancia certos termos, certas coisas, por que relações de afinidade são construídas e relações de dissimetria são estabelecidas entre diferentes grupos e termos. Isso é um dos nossos maiores interesses para pensar a dessemelhança intrafina. Então, essa operação será muito importante hoje, já que vamos falar sobre como diferentes semelhanças são distribuídas entre as coisas e como as vinculações e laços que se estabelecem entre as coisas são geralmente pautadas em algumas formas de semelhança. Ao mesmo tempo, uma coisa é associada à outra e a justificativa dessa associação pode ser: são coisas semelhantes, por isso estão agrupadas. Porém, ao mesmo tempo, o próprio agrupar vira a justificativa da semelhança. Ou seja, são duas faces. A semelhança é pré-vista e justifica a vinculação de certas coisas, mas, ao mesmo tempo, a vinculação de certas coisas tende a obrigá-las a uma forma de semelhança. Então, essa ideia de que previamente existe já uma disposição a agrupar coisas que são semelhantes é uma das justificativas para pensar por que as relações de semelhança são tão correntes quando a gente pensa a formação de laço social, quando a gente pensa os agrupamentos. Mas, em algum momento, foi estabelecido o que era o parecido com, o idêntico a, o igual. Em algum momento, uma margem de erro foi dita descartável, foi dita passível de ser abstraída para que duas coisas fossem aproximadas, tornadas muito parecidas. Quando, na verdade, se nos aproximarmos, elas podem ser extremamente diferentes, como no vídeo dos gêmeos, né? Então, sim, há uma justificativa de que as coisas são tornadas, são agrupadas porque são semelhantes, mas há também um nível discursivo que impõe uma semelhança e descarta uma diferença para poder dizer e pautar o que é parecido, o que não é parecido, o que é simétrico, o que é, né, o que é dissimétrico. Eu trouxe um exemplo para pensar essas duas formas de relação com a semelhança, que tem a ver com os relatos que o Marco Polo, que é esse navegador italiano, faz quando chega nas ilhas Sumatra, na Indonésia. Ele afirma que existiam unicórnios nas ilhas Sumatra. Naquela época, não tinha uma descrição específica de rinocerontes. E a existência própria dos rinocerontes não é vista e nem é imaginada pelo Marco Polo, já que a diferença que os faz serem rinocerontes e não unicórnios é totalmente abstraída. E o que prevalece é uma relação de forçação de semelhança que impõe o semelhante, o já conhecido e associado no repertório cultural. Então, não é em via de recolher a diferença, de compreender a diferença como um lugar de afirmação, mas, frente a toda a diferença que o rinoceronte tem do unicórnio, o que se faz é alienar essa diferença e dizer: esse mesmo termo serve para isso, né? Com isso, você tem um processo que é duplo. Você alarga a imagem do unicórnio, mas você também, de algum modo, tira do rinoceronte uma possibilidade de existência própria e diferencial do unicórnio. Então, é construída uma relação de semelhança a partir de uma dominação de um imaginário prévio sobre o que é uma fauna, o que é uma flora, o que é um animal. Isso é imposto nesse relato de navegação. Né? Enfim, diversos relatos de navegação, Américo Vespucci, trazem várias questões que são como essas, né? De frente ao desconhecido, você dar a ele o nome ou a imagem de algo que já é corrente, para que isso, de algum modo, torne-o menos desconhecido mesmo, ou menos potente no nível de produção de diferença, produção de questionamento ao seu saber. E isso daí está
Tem alguns trechos do Marco Polo que o Humberto Eco cita, e eu acho que é interessante para pensar isso, assim como sua cultura colocava à sua disposição a noção de unicórnio, precisamente como um quadrúpede com um chifre em cima do nariz, ele designa aqueles animais como unicórnios. Depois, como é um cronista honesto e obstinado, apressa-se por dizer-nos que, no entanto, estes unicórnios são muito estranhos, queremos dizer pouco específicos, visto que não são brancos e ágeis, mas têm pelo de búfalos e pés de elefantes. O chifre é negro e desgracioso, a língua espinhosa, a cabeça semelhante àquela de um javali. É uma besta muito feia de se ver. Não é, como se diz por aqui, que ela se deixe pegar como uma donzela, mas acontece o contrário. Então, esse animal que surge é avaliado moralmente, é avaliado esteticamente também, a partir de um parâmetro prévio, que é a noção de unicórnio, que nem é uma coisa que realmente existia a nível, né, biológico, assim, de estudos científicos, mas essa noção prevalece e vai dizer que o rinoceronte é um tipo de unicórnio feio e é horrível de se ver, enfim, né? Então, tem aí uma noção de como a semelhança pode operar a um nível estético, mas a um nível também de distribuição de valores, né? Sobre diferentes termos, diferentes grupos, diferentes coisas, diferentes animais. Ou seja, a gente começou falando sobre análise combinatória agora, sobre como termos podem ser associados e combinados de distintos modos. Então, como que o unicórnio e um rinoceronte podem ser associados de diferentes formas. Uma delas é essa em que você diz, não há diferença, são semelhantes. E por isso o rinoceronte é um unicórnio feio. Ou por isso o rinoceronte não vai ter a sua diferença tomada enquanto própria, e sim vai ser uma diferença em relação a um outro termo, né? Mas a gente poderia dizer que se o rinoceronte fosse comum e o unicórnio fosse avistado, uma outra relação poderia ser estabelecida, em que o unicórnio seria um rinoceronte magro, por exemplo, ou coisas desse tipo. Enfim, a relação que se faz entre esses dois termos poderia ser outra, mas ela se estabeleceu nesse processo como uma relação, né, muito comum nas narrativas coloniais, né, de estabelecimento de um parâmetro imaginário que tenta se impor a outro grupo e esvazia, enxuga, destrói e assassina todas as formas de falar essa diferença e questionar esse imaginário prévio na sua capacidade de dar conta de interpretação, reconhecimento e saber sobre o grupo. Nessa comparação, nós perguntamos, vimos, por exemplo, como uma relação de semelhança associativa, um jeito de combinar coisas, surge e tende a recusar a diferença em prol da manutenção de uma semelhança, mesmo que abstraída. Nessa comparação, nós perguntamos: o rinoceronte e o unicórnio foram associados porque são realmente semelhantes, ou eles se tornam semelhantes porque são coercitivamente associados por um imaginário predominante? Então, a semelhança, ela é pré-existente ou ela é imposta em via de um processo dominador imaginário? Quando falamos de dessemelhança, estamos tentando pensar nas possíveis associações que as coisas podem ter, mas que não são a associação por semelhança prevalente. Quais outros caminhos ficaram abertos? Quais outras relações existem entre os rinocerontes e os unicórnios, que não essas, que precisem ser tão prejudiciais aos rinocerontes, por exemplo? Mas como chegamos até aqui, né? Vamos, então, voltar à questão do nosso percurso para poder entender que sentido se produz ao falarmos de semelhança infrafina, depois de presença evasiva e depois de identificação. A gente falou primeiro da identificação, como uma forma de se identificar, como se identificar com o que ainda não existe, ou com o que existe sob uma forma que não se captura ou não se inscreve de modo legitimado no mundo que nos foi dado a conhecer.
tem a ver também com a noção de antecipação na literatura da Ursula Le Guin e Octavia Butler. Produzir-se em um gesto que não reproduz ou repete um imaginário já estabelecido, ou que não se satisfaz em apenas reproduzir um imaginário estabelecido, ou que não se satisfaz em repetir estruturas associativas de um imaginário pré-estabelecido. É um imaginário criativo. A vida ser um veículo de um imaginário por vir, inserir novas representações, novas formas de relacionar o que já existe, e a potência ficcional, nesse sentido, tem a ver com alimentar o gesto imaginativo de sua prática política, desvinculada aos compromissos de reprodução e manutenção de uma dita realidade vigente. A identificação tem a ver, assim, com um tempo futuro ou passado, com o que ainda não se captura nas malhas do presente. Inscreve-se a contrapelo na máquina do agora e é um alimento que gera a produção de um depois compromissado com a diferença. Então, a identificação tinha muito a ver com isso que ainda não existe, ou com isso que existe, mas que é constantemente abafado, negligenciado, né? Tem a ver com essa operação de busca por aquilo que está, em alguma medida, fora, ou é colocado para fora. A presença evasiva, ela volta para o dentro. Ela volta para a situação de, sim, chegamos na presença evasiva já pensando numa tarefa, que a identificação colocou, se identificar com o que não existe. Com essa tarefa, necessária para fazer destruir o mundo que nos foi dado a conhecer, né? Ou seja, se identificar com aquilo que não existe, antecipar um mundo por vir, é também um processo de construção desse mundo que ainda não existe, mas é um processo também de fazer destruir um mundo que já existe, e com os quais as identificações pré-estabelecidas tendem a produzir um tipo de opressão, um tipo de mortificação que o mundo por vir deve evitar, né? Então, a J. Mombassa fala, né? Salvar o mundo por vir das armadilhas do mundo a ser destruído, né? Então, como que a gente se desfaz dessas armadilhas do mundo do agora? Essa tarefa de fim de um mundo nos colocou, porém, uma questão. Essa sim muito vinculada ao presente, ao atual. Que identificações e que associações me ligam e me prendem a esse mundo que estamos buscando destruir? Como farei para produzir essas desassociações, às quais muitas vezes somos submetidos, sem mesmo ter gerência ou saber? O que de mim morre junto com esse mundo? E como posso fazer o luto dessa parte de mim que se compromete, mesmo que sem querer, com esse mundo em destruição? E aí eu vou trazer a frase da Ursula Le Guin. Algumas vezes parece que essa história está se aproximando do seu fim. A história sobre esse mundo que nos foi dado a conhecer. E antes que não se conte mais nenhuma história, alguns de nós aqui, na colheita dos cereais em campos de milhos alheios, achamos que é melhor começar a contar outra história, com a qual, talvez, as pessoas possam seguir quando a antiga acabar. Talvez. O problema é que todas nós nos deixamos fazer parte da história do assassino. E por isso, podemos acabar junto com ela. Enfim, o Sulalega fala de uma forma, né, nos deixamos fazer, eu não sei como é que está essa tradução, enfim, isso é uma coisa que pode ser checada. O que me interessa é pensar que a gente faz parte dessa história de algum modo, né? Nós somos colocados nessa história em alguma posição e, de alguma forma, estamos associados a ela, mesmo quando não queremos. E essa ideia de que não podemos morrer junto com essa história, né? A tentativa é justamente de não morrer junto com a morte dessa história, mas sim construir uma outra história que faça viver. Por isso, a Ursula Le Guin fala dessas duas histórias, né? A história da vida e a história da morte. Consegui passar. Se essas identificações se destroem junto com o mundo por acabar, será que consigo me reconhecer? Será que dependo tanto das formas de construção de presença e identificação atuais para me reconhecer? Essa é uma dúvida que é trazida, por exemplo, pelo antropólogo Oliver Sacks, num livro que se chama O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu.
O texto abre justamente com essa pergunta, né? Uma pessoa com Alzheimer grave deixa de se reconhecer? Deixa de ser quem ela é? Deixa de ter uma autobiografia? Deixa de ser um sujeito? Bem, a resposta a qual a gente faz coro, né, é não. Porque dentro de todos os processos necessários e importantes de construção de identificação e presença, há um trabalho secular de diferentes grupos aos quais não foi permitida a vinculação e reconhecimento a partir de denominadores frontais de presença. Esses grupos, de algum modo, produziram formas de presença que podem ser evasivas e que não se capturam e não se deixam decifrar, né, por exemplo. Então, as formas de ser e de tomar posse de si, elas estabelecem de um modo muito mais pungente essas formas evasivas, essas formas que não são necessariamente as que estabelecem o que é um sujeito, o que é um reconhecimento frontal, o que é uma pessoa saudável, o que é uma pessoa que sabe quem é, o que é uma pessoa que não sabe quem é ela mesma, enfim. Podemos pensar que essas formas de tomar posse de si, elas se estabelecem de um modo muito mais pungente do que aquelas com as quais são burocratizadas a construção de si. Seria muito mais por processos de uma busca que não se alcança que a gente chega a presenças que nos testemunham, muito mais do que aquelas do que nos documentam, que nos registram. E aí volta a história da argila, né? Essa ideia de que uma coisa que já está sólida, firme, pronta, é muito mais frágil do que uma coisa que é muito mole. É óbvio que isso entra em diversos debates, né? Quem pode sustentar uma forma fluida de ser? O que é isso, né? É, não tem uma resposta sobre isso, certamente, mas é uma questão a ser colocada, né? Que, independente dos modos como a gente articula denominadores de presença ditos estáveis, ao fazer isso, nós também estamos fazendo-os operar de outra forma, fazendo esses denominadores que secularmente foram utilizados para produzir opressões dialogarem com sujeitos que há pouco tempo atrás não eram reconhecidos ou não era a eles dado esse direito, né? Então, por exemplo, o Mulambo, que é um artista aqui do Rio, diz sobre a autobiografia ser algo de muito importante, porque principalmente para pessoas periferizadas, porque isso, de algum modo, a autobiografia pode ter sido, por um tempo, um privilégio de pessoas às quais a categoria de sujeito era reconhecida, a categoria com nome, documentos, etc., era dada. E, hoje em dia, esse acesso é extremamente importante. Por isso que o debate sobre a identidade, né, que muitas vezes o debate sobre a ideia de que estamos na América Latina discutindo identidade é uma coisa mal vista por pesquisadores europeus, etc., como se a identidade já tivesse sido atravessada, enfim, né? Tem todo um processo colonial epistemicida que é negligenciado, essa ideia de que o movimento identitário ou questão identitária não tem uma importância e é só uma forma de produção fascista de massificação. Não é sobre isso, a gente sabe muito bem. E aí eu trouxe, e isso não quer dizer que a gente vai falar, não, a identidade é isso que resolve todos os problemas, né? Não é um sim ou não, mas é um como que vincular-se a esses denominadores, fazendo-os operar outras funcionalidades, é uma forma crítica de estar, é uma forma crítica de dialogar. Então, quando a Castiel Vitorino, né, abre esse livro dela com uma frase do Arthur, que é um poeta europeu, né? A gente pode entender como que isso daí serve para poder falar o que ela está querendo dizer ali, né? Que é muito diferente do que o Arthur estava querendo falar quando ele escreveu essa carta para o psiquiatra dele, que também tinha uma questão, talvez fosse outra, mas que era uma questão política, era uma questão de compromisso sobre a própria identidade, sobre quem é reconhecido enquanto sujeito que escreve poesias ou não, enfim. Mas essa frase que a Castiel cita, eu achei muito interessante para a gente pensar que essas formas evasivas de construção de presença talvez sejam muito mais pungentes. Um homem toma posse de si mesmo por meio de lampejos. E muitas vezes, quando toma posse de si, não se encontra, nem se alcança. E depois, a carta cifrada da J. Mombassa para Castiel Vitorino, onde eu disse justamente que, às vezes,
não é nessa presença legível, né? Não é só nessa presença legível, mas é em algo que não pode ser lido, é em algo que não pode ser decifrado, que mora uma produção pungente sobre a presença pessoal. Essa presença que não pode ser lida agora, porque não temos as letras, o alfabeto no presente para, digamos assim, desmistificá-las, para resolvê-las, para traduzi-las. Então, a Jata Mombassa fala, eu leio os seus trabalhos como profecias. Os trabalhos não estão falando sobre o agora, sobre o que está sendo produzido nesse momento, mas sim sobre uma coisa que vai acontecer, sobre uma coisa que está sendo produzida, uma coisa que precisa ainda de uma outra língua, de um outro mundo, de uma outra realidade, almeja, antecipa essa outra realidade. Então, a J. Mombassa fala: há algo no que estamos fazendo que não pode ainda ser apreendido, nem por nós mesmos, nem pelas gentes e coisas que nos cercam. Por isso, não há linguagem para descrever a força que me arrasta até o seu trabalho, mas também não há nada por desvendar. Nós ouvimos os sussurros e nos dedicamos a montar e desmontar o quebra-cabeças. Um manjericão roxo plantado na sua garganta, uma raiz costurada com tinta vermelha. Eu não me interesso pelo significado dessas imagens, mas pelas profecias que há nelas. Em outras palavras, não é o significado, mas o sussurro que me motiva. O que eu considero ler não é o foco, pois a nossa conversa está no elegível. Agora vou falar um pouco, por isso que eu coloquei esse slide assim, para não confundir duas coisas. Então, já existem formas de identificação que não sejam de totalização na identidade, e, na verdade, nos falam sobre participar da identidade, mas de forma ativa, fazendo elas falarem um pouco de nós, ou seja, pensar uma via de identificação não enquanto encontro e totalização em um ideal pré-estabelecido, mas uma relação em que nos identificamos e produzimos uma diferença. Um grau de variação que faz com que o que já está estabelecido passe a ser ativamente denominado também por nós. Essa é a questão da identificação como diferença. Ou seja, se a gente falou da identificação, se a gente falou da presença evasiva, a presença evasiva tem a ver com construir identificação, mas com a diferença enquanto principal local de pensamento sobre a identificação. O que faz com que eu me relacione com algo que já está estabelecido, com o imaginário já predominante, mas que gesto eu faço nesse imaginário, né? O que eu apresento que não se compromete ou se adequa ao que está sendo pedido para mim. Então, essa é a questão da identificação como diferença: algo escapa, algo recusa e evade a totalização, a resposta de adequação e integralização. Esse índice de diferença nos prende a esse mundo de formas que não estão cartografadas e já diagramadas, arquitetadas. A forma como uma bibliotecária produz sua vida enquanto bibliotecária faz da imagem sobre a bibliotecária uma outra coisa. Expande a imagem da bibliotecária para territórios que não necessariamente estão previamente comprometidos com a ideia de bibliotecário. Há uma parte de si que não se aquieta ou se formata ao que já se estabelece, e só se associa pedindo um troco, promovendo uma linha de fuga como uma evasão, uma resposta não esperada que obriga a rever a pergunta. A presença evasiva nos mostra, nos processos de identificação com o mundo existente, como a presença evasiva nos mostra, nos processos de identificação com o mundo existente, que há algo no seu nível de produção ativo de diferença que nos salva, que nos faz não morrer junto com essas identificações. Porque se morre algo do imaginário previamente estabelecido, comprometido com a manutenção de uma realidade pronta, em alguma medida, nós estamos sim associados a isso, mas quando nos associamos, pedimos também algo, né? Quisemos algo em troca. Houve um troco, uma diferença que se produziu. E é essa diferença que nos interessa quando a gente pensa em identificação. Como que eu faço esse termo se expandir um pouco, para, ao invés desse termo dizer, não, agora você se enxuga para poder caber em mim. Né? Tem uma outra operação também, que é essa resposta, esse troco.
ou seja, essa parte da nossa presença que recusa se desmanchar totalmente no outro. É uma mola que nunca enferruja. Se a presença evasiva fala sobre esses modos não frontais, modos moles e maleáveis de fazer presença e se identificar no mundo, a dessemelhança infrafina é justamente um nome para esse intervalo. Esse vão que separa e impede a totalização, a universalização e a identificação total. Esse troco que inclui um termo não previsto de diferença. O infrafino é justamente esse índice mínimo que impede que duas coisas sejam totalmente integradas pela semelhança. É um conceito do Duchamp. Vamos trabalhar um pouco mais isso e a questão da semelhança nos próximos slides. Então, mesmo dois unicórnios vistos próximos poderiam, através de uma consideração do infrafino, ter as suas vidas consideradas de modos particulares. Poderiam sim ser relacionados, mas sem que essa relação obrigasse que a gente igualasse, porque em alguma medida há uma diferença que se estabelece entre eles, mas que está sendo abstraída. O infrafino é o nome para isso, que é a mínima diferença entre duas coisas iguais. É uma forma de dar nome a isso que se abstrai, a isso que se coloca de lado. E tá. Então, vou falar um pouco da ideia de semelhança. E que proposta é essa quando a gente fala de dessemelhança? O que é o contrário de semelhança? Né? Se a gente está falando das mínimas diferenças estabelecidas entre duas coisas para que elas sejam consideradas em suas particularidades, a gente está falando de como que a gente produz uma relação de semelhança que não abstrai essa diferença, porque a relação de semelhança não sirva para poder produzir massificação. Voltando lá para o primeiro slide com a Castiel, falando que a ideia é que essas verdades sejam maleáveis e que não existam produções de massificação e de produção de uma única forma igual. Né? Essa ideia de semelhança, que eu vou trazer para depois partir para o infrafino, eu vou trazer a partir das contribuições do Walter Benjamin, principalmente porque, né? Poderia trazer a partir de outras pessoas, mas principalmente porque ele estava pensando essa questão da semelhança criticamente frente ao processo de produção de estados totalitários, né? E principalmente das doutrinações nazistas, dos regimes totalitários nazistas, da qual ele foi vítima, né? Morreu em 1940, fugindo do nazismo. Se suicidou ou foi assassinado. Existem novas teses que questionam se ele realmente se suicidou. Então, muito próximo ao que a gente está fazendo nessa nossa proposta, o Benjamin vai, nesse texto, que é bem curtinho, olhar para os regimes de produção de semelhança, tentando ver o que eles ocultam. Que relações e que diferenças são secundarizadas por um primado de um tipo de semelhança. Nesse texto, que se chama Doutrina da Semelhança, o Benjamin ele diz que para a gente compreender o saber oculto, a gente precisa olhar a esfera do semelhante. E esse olhar que a gente precisa ter para a semelhança não é aquele preocupado em registrar o que é semelhante e o que não é semelhante, mas sim entender, tentar localizar a reprodução dos processos que engendram tais semelhanças. Então, inicialmente, já tem uma pergunta que é trazida, né, e que nos interessa para pensar o dessemelhante. Quais são os processos que produzem a semelhança? Eles servem principalmente a quais propósitos? Nisso não está embutido qualquer maniqueísmo. Os processos são analisados aqui materialmente como formas de organização de certas conformações sociais e produções subjetivas. Eles podem ser manejados de modos a seguir distintos propósitos. Ou seja, né, você trata de dizer, esse modo de produção de semelhança é ruim, esse é bom, né, mas sim entender como eles funcionam e como eles podem funcionar de outra forma. Quando falamos semana passada de alguns operadores ligados à produção de uma forma de presença que nos constrói, nos formam enquanto sujeitos, a ideia também não é condenar os denominadores que territorializam o modo de ser frontal mais recorrente no mundo, mas sim entender o que fica de fora e que não se representa nesses denominadores. Procura modos de se transmitir e fazer presença que são evasivos aos enquadres que uma formação subjetiva dominante tende a prescrever. Assim, os veículos de produção
podem encontrar um lugar de agenciamento na cultura ocidental ligado à promoção de uma forma de ser padronizante. Todavia, nada impede que os mesmos operadores encontrem agenciamentos distintos, que não os previamente estabelecidos, e com eles se produzam modos de ser críticos aos que anteriormente os mesmos denominadores maquinavam, construíam, previam. Continuando, então, o texto sobre a doutrina das semelhanças nos diz que podemos pensar que a natureza engendra semelhanças, né? Aquela velha tese. Não, as coisas elas são semelhantes por si só, né? A semelhança ela já existe, elas são parecidas. Esse é um dos argumentos que sustentou a prática direcionada, por exemplo, à mímese, à representação do campo das artes por muito tempo. Mas o Benjamin vai dizer, olha, na verdade, quem é que tem uma grande habilidade, capacidade e preocupação em distribuir e manejar semelhanças seguindo seus próprios interesses é a humanidade, né? E um tipo específico de grupo, um tipo específico de civilização. E para o Benjamin, enfim, tem toda uma questão de que a brincadeira infantil é um momento de doutrinação, que a gente começa a pensar a distribuição das semelhanças, mas que ela também é extremamente potente, porque a gente brinca de ser aeromoça, ou brinca de ser caixa de supermercado, ou brinca de ser médico, mas a gente brinca de ser um carro, um avião, um trem. Então, produções de semelhança são trazidas na brincadeira infantil que não são recorrentes no imaginário do real que os adultos compartilham, né? Pro Benjamin, essas relações que vão sendo tornadas conscientes, essas relações de semelhança, com quem eu devo me assemelhar, com quem é da minha família, quem não é, quem é que está próximo, quem é que está distante, quais são os denominadores que me produzem no mundo, quais são aqueles com os quais eu tenho que ter cuidado, quais são aqueles que eu tenho que cuidar. Essas semelhanças que a gente consegue falar, que a gente consegue perceber, que são ditas semelhanças do rosto, por exemplo, semelhanças do comportamento, elas são muito irrelevantes perto das incontáveis semelhanças das quais a gente não tem nenhuma consciência, ou que não são percebidas de todo. Então, para ele, essas semelhanças que são construídas culturalmente de forma consciente, que a gente sabe denominar, elas são a ponta de um iceberg visto na superfície do mar, em comparação com uma poderosa massa submarina de semelhanças que são distribuídas e a gente nem percebe, nem sabe, mas vive o efeito delas na nossa vida. Essa distribuição de semelhanças entre distintas coisas é algo comum a diferentes grupos em diferentes momentos da história. E o Benjamin vai dizer justamente que, durante a modernidade, o que acontece é um enxugamento da forma de distribuição de semelhanças. E que muitos povos e grupos não europeus tinham uma produção do que eles chamam de associações mágicas, uma distribuição de semelhanças muito maior e muito mais vasta, que foi obrigada a se enxugar, a se reduzir. Ele vai falar, né, a partir dos processos de colonização, advindos também de um momento neocolonial durante a modernidade europeia. Então, ele vai falar, por exemplo, da astrologia, por isso que a gente está vendo aqui um mapa de uma quadratura astronômica. Ele vai falar como que a astrologia funciona a partir da distribuição de certas semelhanças. Algo pode ser visto, algo pode ser reconhecido no alinhamento de certos planetas, algo pode ser visto como uma imagem na distribuição das estrelas no céu. E essas relações de vínculo que são trazidas entre duas estrelas, quando elas passam a integrar uma constelação, fazem sentido, né? Fazem com que aquela imagem da qual a estrela agora passa a participar diga algo sobre aquela estrela. Então, as relações de semelhança, elas são relações de vínculo, relações de inferência entre os termos, relações de identidade, por vezes. E na astrologia, você tem uma forma de distribuição de semelhança entre os astros, né, por exemplo. Na astronomia, você está trabalhando, às vezes, com os mesmos astros, ou os mesmos denominadores, mas a distribuição de semelhanças é totalmente diferente. Então, você tem as mesmas coisas sendo relacionadas, produzindo sentido, produzindo realidade de modos distintos. Então,
trouxe esse slide, né? Um tipo de acontecimento que gera associações planetárias para o astrólogo e produz sentido sensivelmente na sua vida, não consegue ser lido pelo astrônomo, que não distribui semelhanças entre os pontos no céu da mesma maneira como o astrólogo. Ou seja, esse é um exemplo de o que é uma quadratura num mapa da astronomia, tá? Essa é a definição de uma quadratura. O que é lido nessa imagem por um astrônomo? Na astronomia esférica, a quadratura é a configuração de um objeto celeste em que seu alongamento é perpendicular à direção do Sol. Aplica-se especialmente à posição de um planeta superior ou da Lua em seu primeiro e último trimestre. Isso não deve ser confundido com a dicotomia da Lua, exatamente semi-iluminada, vista da Terra, que ocorre a 89,85 graus e 270,15 graus, conforme mostrado no diagrama. Um planeta ou outro objeto pode estar na quadratura oeste, quando está a oeste do Sol, quando visto da Terra, ou na quadratura leste, quando está a leste do Sol, quando visto da Terra. Bem, a quadratura também é um termo observado e uma forma de ler o céu para a astrologia. Isso é uma imagem de uma possível quadratura. E essa é uma forma de ler uma quadratura no céu. A quadratura é um aspecto poderoso, pois geralmente envolve signos que são incompatíveis, dá coragem e caráter, mas é desarmônico, produz tensões, traz confusões, obstáculos e frustrações. É um conflito interno, mas também de ação e decisão. Pode ser a fonte de energia com a qual um indivíduo vença suas desgraças e infortúnios, ou supere suas debilidades e insuficiências pessoais associadas com esse fator, como uma forma de distribuição de semelhança entre os mesmos termos ou termos parecidos, pode produzir realidades distintas. Então, será que o astrônomo não vive os efeitos da quadratura que o astrólogo vive? Né? Será que a astrônoma não vai viver as mesmas consequências? Enfim, a gente fala da constelação como esse termo para falar das estrelas, mas também pode ser aplicado a como a gente relaciona as coisas na nossa vida. Por que que garfo e faca são termos que se aproximam mais e que ficam na cozinha, e por que outros termos ficam no banheiro e outras coisas têm que estar presentes. Enfim, as constelações, elas agrupam certos sentidos das coisas, né? E mais importante ainda, né? E por isso é importante pensar a astrologia, porque eu acho que a astrologia dá à ideia de constelação a sua vigorosidade maior, que é as constelações que se formam são fundamentalmente distintas, mas elas são constelações que regem, né? A ideia é que uma constelação rege. Reger, a constelação então é definida, tá, como um traçado comum que permite com que os acontecimentos sejam devidamente nomeados e tornados legíveis e identificáveis. A constelação rege, ou seja, ela não é apenas uma coisa que é lida, mas ela rege algo, ela produz uma realidade. A sua leitura tem um lugar de produção de significado, né? Então, quando alguém fala assim, né, eu estou te lendo muito bem, tem a ver com, a partir da decodificação de alguns signos, eu sei o que está acontecendo, eu entendo alguma coisa que vai acontecer, ou seja, uma leitura que não tem apenas a ver com um significado, mas com algo que se inscreve e que profecia alguma coisa, ou que rege alguma coisa por acontecer. E aí volta na questão da carta cifrada da Jota Mombassa, né? Não interessa o que significa, interessa como que aquilo produz algum tipo de efeito. A astronomia definiu para a gente objetivamente o que é uma quadratura. O planeta tem que estar assim, está num ângulo tal e tal e tal, mas essa quadratura tem um poder de produção de realidade na astrologia que a definição do significado na astronomia não consegue dar conta, ou não produz. Enfim, deixa eu saber uma. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente está falando sobre as formas
Desculpa, Ana. Sei. Eu sei que essas formas como a gente vai tornar coisas semelhantes ou aproximar as coisas, não tem a ver simplesmente com como elas vão construir a realidade, mas como elas vão reger também, como elas vão dizer algo, como elas vão ter um efeito de professar esse outro mundo. Outras constelações talvez necessárias, né? A gente volta lá para aquilo que a gente falou lá no início, da língua ignota, essa língua desconhecida, que foi criada porque era necessário falar algo desconhecido. E era impossível falar com o desconhecido ou sobre o desconhecido a partir de uma língua vigente. A perda de uma forma de distribuir semelhanças no astrônomo o faz relacionar com outras semelhanças dos planetas. Nossa percepção não mais dispõe do que antes nos permitia falar de uma semelhança entre constelação e um ser humano. Então, Benjamin está falando ali em um momento em que a astrologia estava totalmente sendo colocada de lado. A astrologia, em algum momento, foi uma disciplina dos cursos, né, das faculdades. Em algum momento, ela foi totalmente questionada na sua pragmática científica e foi colocada de lado. Só que isso quer dizer que deixamos de ser regidos por essas semelhanças que não conhecemos? Ou será que quando não sabemos que algo nos assemelha, ou quando a gente não tem ciência sobre algo sobre como a gente participa de uma constelação, ou sobre como uma constelação rege a gente, não é aí que ela tem mais poder sobre nós? Enfim, essa questão é trazida pelo Benjamin também. E ele vai falar que essas semelhanças que a gente vai perdendo aos poucos, por sendo obrigado a perder, todo esse campo que a gente não sabe conscientemente, ele vai chamar de semelhança extrasensível. E aí ele vai dar um exemplo para a gente poder pensar a semelhança extrasensível. Ele vai dizer, diferentes palavras, as mesmas palavras, diferentes línguas. Então, diferentes línguas têm uma mesma palavra para falar de uma mesma coisa, de uma dita mesma coisa. Então, você pode ter diferentes palavras para poder trazer o sentido de amar, ou vamos tratar uma coisa menos abstrata, árvore. Então, a árvore pode ser escrita de diferentes formas em diferentes línguas. Mas se a gente olha essas palavras, a gente não vê nenhuma semelhança entre elas, entre as letras necessariamente, ou entre o som que essas palavras têm. Porém, algo faz com que todas elas digam a mesma coisa, entre aspas, né? O que retornem ao mesmo referente. Isso que as liga de modo invisível, de modo que a gente não conhece, é um exemplo de semelhança extrasensível para o bem. E aí ele vai pensar que as palavras, elas geralmente são trazidas uma ideia de... quer dizer, ele não vai trazer isso. Agora eu já vou sair do texto do Benjamin para a gente poder caminhar sem o Benjamin. Que é, essas palavras, se a gente for pensar, elas não estão funcionando naquele lugar que comumente a linguagem é colocada, de que uma palavra serve para generalizar, uma palavra serve para... Se a gente pensa que diferentes palavras apontam para uma mesma coisa, nesse processo, as palavras estão reivindicando que elas não são capazes, né? Não há uma única palavra capaz de falar essa coisa. A palavra, ela precisa ser diferente, as palavras precisam ser diferentes para possibilitar com que a coisa que a gente entende como a mesma seja assim designada, mas que com isso se diga, é uma árvore diferente, não é a mesma. Ou seja, a palavra, ela tem um lugar, sim, de construção de semelhança, de dizer isso é uma árvore, mas ela estabelece algum tipo de ponto em que ela fala, eu não sou capaz de dar conta de todas as árvores possíveis. Apesar da palavra pretender dar conta, quando ela é usada, ela também avisa sobre a sua incapacidade, né? E aí tem, por exemplo, um exemplo que eu lembrei agora, que eu acho magnífico, de um trabalho da Sophie Calle também, que é uma artista que a gente falou na semana passada, em que ela, vou tentar lembrar, é complexo, ela... sim, ela recebe um telefonema sobre um amigo que tinha falecido. E era um telefonema em inglês ou em alguma outra língua. Ela falava francês.
Enfim, as duas pessoas não estavam se entendendo. E essa pessoa que ligou para ela perguntando: eu quero falar com o senhor tal, a Sophie Calle chega e fala assim: ele morreu, né? E essa pessoa que está falando na outra língua não sabe o significado da palavra morte. E ela pergunta: mas o que significa isso? E a Sophie Calle precisa, de alguma forma, encontrar um jeito de dizer para essa pessoa o que significa a palavra morte. Porque aquela palavra, por si só, que não conseguiu ser traduzida, não deu conta de trazer esse significado. Então, a palavra, ela sim tem um lugar de generalização, ela tem um lugar de produção da comunicação de modo massificante, mas ela também, a todo momento, avisa sobre o seu aspecto falho, sobre o seu aspecto de não conseguir. Né? Por isso, a nossa relação com a palavra é também uma relação de uma cadência que nunca termina, né? Uma palavra que nunca dá conta. Por isso, talvez, quando a gente se relaciona com alguém, a gente dê um apelido para essa pessoa, ou a gente queira chamar essa pessoa de um nome que só a gente chama, às vezes, porque isso faz com que, de algum modo, a gente recuse a palavra que foi dada e diga: não, eu preciso uma nova palavra, né? Enfim. Tá. E essa ideia de que, enfim, que o Benjamin traz, e essa coisa das palavras, tem a ver com algumas perguntas que eu coloquei aqui no final, que são, né? Como a gente pode ser regido por outras constelações? Que outras semelhanças nos regem e nos produzem a despeito das já sabidas? Que semelhanças passamos a enxergar a partir de um olhar cuja velocidade opera em um registro de outras semelhanças e vinculações entre as coisas? Então, quais outras semelhanças? E aí eu estou chamando de dessemelhança justamente isso que não é tido enquanto uma semelhança frontal. Né? Eu estou chamando de dessemelhança isso que o Benjamin está chamando de uma semelhança extrasensível. Eu acho que faz mais sentido a gente falar de uma semelhança, de uma dessemelhança, porque muitas vezes é sim sensível. A gente sente que os efeitos das semelhanças que nos agrupam, que nos produzem enquanto vinculados a algo, mas a gente não sabe falar ou a gente não consegue dizer, mas ela tem um caráter às vezes sensível. Enfim, eu trouxe um trecho que ajuda a gente a pensar como que hoje em dia algumas autoras estão trazendo outra vez a questão de como a gente distribui semelhanças, como que a gente produz sentido e significado com as coisas que estão ao nosso redor, que não são esses sentidos e significados dominados por uma forma de semelhança previamente estabelecida. E esse é um trecho da Vinciane Desprez, do livro se chama O que diriam os animais se lhes fizéssemos as perguntas certas. E ela fala o seguinte: no Morning Herald, de 14 de fevereiro de 1829, podia-se ler o seguinte: uma mulher do vilarejo de Mansfield, na Inglaterra, havia prometido a uma amiga muito próxima, em seu leito de morte, que colocaria em seu caixão um pacote de cartas outrora escritas por seu finado filho. Ora, no desespero da dor, ela havia esquecido. Desolada, ficou até que, pouco tempo depois, o carteiro dessa mesma cidade venha a falecer. Ela, então, foi ver a família deste último e pediu-lhe permissão para colocar as cartas em seu caixão. Sabia que poderia confiar no fato de que ele seria um carteiro tão diligente no outro mundo quanto havia sido nesse. E a Vicente Desprez continua: a vida não para de fabricar laços e de nos fazer fabricá-los. E aí laços eu estou tentando entender como semelhanças, vinculações. A vida, sob todas as suas formas, inclusive a vida em perigo, em período de morte ou de luto, ou, como em nossos dias, em períodos de graves perigos, de extinções maciças, leva os seres a criarem laços. Essa senhora, amiga da defunta, foi mobilizada por alguém que havia morrido e, por sua vez, mobilizou outra família e criou outros laços por meio de mortes interpostas. O filho que escreveu as cartas, a mãe dele, o carteiro, e sabe-se lá Deus ainda quantas pessoas puderam, assim, serem implicadas nessa história. Então, tem uma coisa ligada a poder criar outros laços, outras semelhanças, né? E muitas vezes a gente pensa em como que a gente precisa de uma nova palavra, por exemplo, né? E uma palavra pode ser utilizada para representar aquilo que não existe.
mas que há também um trabalho necessário para a gente pensar como que o poder de uma linguagem talvez não seja inventar novas palavras, mas sim distribuir outras semelhanças entre o que já existe. E criar novas formas de chamar, muitas vezes, pode parecer é uma estratégia, né? E é importante, mas redistribuir a economia de sentido nos termos, religar as coisas, produzir outras associações que gerem e falem outra realidade, ou seja, com os mesmos termos, é possível distribuir distintas semelhanças e fazer realidades operarem outras formas de vinculação, como, por exemplo, o astrônomo que decide virar astrólogo e então passa a sentir tudo que a quadratura previu, e antes ele podia ver aquele céu e não ler o que o astrólogo lia e não sentir o que o astrólogo sentia, mas em algum momento, quando ele aprende a ler aquilo, ele aprende a viver aquela realidade, porque isso daí tem a ver com até a ideia de eficácia simbólica, né? Não tem a ver com ser cientificamente comprovado que a astrologia funciona, não. Tem a ver com como um modo de leitura, como um modo de distribuição de semelhança produz a realidade e me produz né, e rege a minha vida. Então, por exemplo, no filme A Chegada, né, que os alienígenas chegam e a Amy Adams ela tá ali para poder fazer uma relação de como aprender a falar a língua dos alienígenas. E no final das contas, o que se entende é que eles estão querendo dar uma nova língua, fornecer aos humanos uma linguagem, a linguagem deles. Essa linguagem, sim, é de termos distintos, mas o que está principalmente em jogo é como que essa linguagem distribui semelhanças de uma forma que ela consegue fazer com que o futuro seja participante do presente, ou seja, antes do passado, né? Se eu tenho uma linguagem que obrigatoriamente me faz falar em passado, presente e futuro, automaticamente o meu modo de construção de realidade fica limitado a 3 tempos verbais, né? E, enfim, as suas derivações, né? Imaginem uma pessoa que só pode falar no subjuntivo. Sua vida será totalmente ligada à produção de realidade que frases no subjuntivo produzem, né? Então, ela seria, ela teria, enfim, essa ideia de que a gente pode criar outras realidades com as coisas que já existem se a gente distribuir outras semelhanças. Isso faz com que a gente precise entender como que os processos de semelhança já são distribuídos e quais diferenças ficam abstraídas, né? Por que que essa ideia de colocar as cartas dentro do caixão do carteiro poderia parecer uma ideia absurda ou fazer com que essa mulher fosse internada num asilo psiquiátrico em 1950, por exemplo. Porque, de algum modo, a semelhança que ela distribui, né, a vinculação que ela faz de uma coisa à outra, produz uma forma de realidade, produz uma crença, produz uma fé, produz uma possibilidade que desafia o que a realidade diz enquanto plausível, né? É, tá. Uh, então, a gente está pensando em como a gente redistribui as semelhanças ou como a gente questiona as semelhanças que já estão distribuídas para poder olhar para as diferenças que são extraídas. E agora, então, vou tentar introduzir o infrafino rapidamente para a gente poder falar sobre como que a arte pode ter um papel nisso. Boa. Uns 15 minutinhos que a gente tem. A gente pode pensar na arte numa perspectiva política, enquanto um campo onde instauram-se regimes de visibilidade e dimensões perceptíveis, práticas que buscam produzir efeitos de outras configurações de modos de ser e de ver no mundo. Isso é uma visão bem otimista da arte, tá? Eu não acho que a arte tem um lugar de salvação do nosso mundo e acho que, aliás, ela muitas vezes contribui para muitos processos de manutenção da realidade a nível de precarização. Tá? Mas vamos lá. A arte pode ter um lugar de redistribuição com os regimes de sensibilidade, de questionamento de regimes de percepção, etc. E teve, sim, um lugar muito importante em alguns momentos históricos.
Alguns termos inventados podem ter um papel propositivo, em via de veicularem ideias e propostas, funcionarem como termos propositivos, que fazem demarcar alguns modos de reconhecer e fomentar presenças, percepções e ideias que não são frequentemente acionadas em outros campos de saber. Trata-se, assim, de fazer correr com alguns termos um nome que permita falar outra estrutura de articulação entre o visível e o sensível. Ou seja, às vezes, trazer um novo termo é uma forma de apontar para outra região de semelhança que uma coisa estabelece com a outra, né? Então, eu posso introduzir um termo que faça ver, que faça ser sensível a algo que, antes da presença desse termo, era ignorado, não era tida como real, né? O infrafino é basicamente essa operação, acredita nessa operação, né? Isso tem a ver também, por exemplo, com o gesto da J. Mombassa, quando ela fala, né? É preciso nomear a norma, porque quando você nomeia a norma, você dá a ela o seu lugar enquanto uma entre várias outras formas de padronização, uma entre vários outros modos de normalização. E aí você destitui ela do seu lugar imperativo. Você faz ver algo que antes estava ocultado, né? Ou antes estava abstraído ou generalizado. Então, a noção de infrafino, ela tem um lugar nessa reflexão. O Duchamp, ele jamais definiu o que seria o infrafino, tá? Ele somente apresentou operações que poderiam ser denominadas infrafinas e constatou experiências sensoriais que carregavam essa noção, uma percepção fugidia, de sutileza extrema, que muitas vezes beira até o imaterial. E aí eu trouxe algumas definições que não são estáveis sobre o infrafino, mas que têm a ver justamente com observar o infrafino enquanto um termo que vai sempre dizer sobre algo que impede com que duas coisas sejam igualadas numa relação de semelhança que faça com que elas percam a sua diferença, que talvez seja essencial para suas existências. Duas formas confeccionadas no mesmo molde diferem entre si por um valor de separação infrafino. O possível envolvendo o devir, a passagem de um para o outro, se dá no infrafino. E agora são as anotações do Duchamp, eu vou traduzir. Se alguém tiver uma proposta de tradução mais interessante, por favor, porque meu inglês não é o do melhor do mundo. A possibilidade é um infrafino. A possibilidade de diferentes tubos de tinta, de cor, se tornarem um Seurat, que é um pintor, né? É a explicação concreta da possibilidade como infrafino. Ou seja, a possibilidade de diferentes tubos de tinta se organizarem de modo a produzir uma tela como a do Seurat é uma experiência, uma definição da possibilidade do infrafino. E aí vai ficando difícil da gente conseguir definir. E essa é a ideia mesmo, porque talvez definir o infrafino seja justamente quebrar o que ele está propondo, que é sempre adiar a semelhança para poder dar o primado da diferença e trazer a diferença enquanto uma questão que deveria vir antes da semelhança. O calor de um assento que acabou de ser deixado é infrafino. Então, o calor que o corpo deixa esse assento é infrafino. E aí eu penso nessa relação essa relação muito íntima que uma pessoa tem, né, com assento, que é essa relação de calor, em que algo se estabelece, se troca entre esses dois corpos, e é totalmente ignorado. É uma relação infrafina. Quando a fumaça do tabaco cheira da mesma forma que a boca que expele essa fumaça, os dois odores casam-se pelo infrafino, né? Então, a fumaça e a boca produzem o mesmo odor, que é o mesmo, mas é infrafino, né? É o mesmo sem ser o mesmo. Separação infrafina, melhor do que partitura, não, partição.
porque indica um intervalo tomado em um sentido e partição tomado em outro. Separação tem dois significados, masculino e feminino. Bem, depois dessas totais não definições, eu trouxe esse trabalho da Leonora de Barros, que é uma artista brasileira, uma das principais artistas brasileiras conceituais, né? Atualmente vivas. E esse trabalho, né, que chama Outras e Outras, Jogo de Damas, nos ajuda a pensar tanto a presença evasiva quanto a questão da dessemelhança infrafísica. Bem, essa pergunta que está nesse trabalho, né, como dois números 1 divididos por si mesmos revivem singulares destinos desespelhados. De novo, né? Como dois números 1 divididos por si mesmos revivem singulares destinos desespelhados. Duas unidades para a qual a fórmula A é igual a A, dois números 1, 1 é igual a 1, podem viver destinos decimétricos. O que diferencia o igual e produz a diferença como registro ativo de afirmação de si? Bem, a gente volta para os gêmeos, né? Com essas diversas questões de psicologia, né, já foram trazidas pesquisas como que dois gêmeos podem ou não ter escolhas distintas, etc. e tal. A dessemelhança infrafina é justamente esse índice que impede a afirmação A é igual a de se concretizar. É esse resto da operação que encontra sempre um modo de inscrever a diferença como participante, e não como remissão, como exceção e nulidade. É uma via positiva de pensar a inscrição da diferença nos processos de identificação e produção de si. Nos ajuda a buscar estalos de dissenso nos processos de produção de consenso e padrão. A dessemelhança infrafina é esse vão, hiato e brecha produtiva que permite respondermos sim à pergunta que se encontra implícita no trabalho da Lenovo. Sim, dois números 1 divididos por si mesmos podem reviver singulares destinos desespelhados, pois há entre os dois números 1 uma diferença infrafina que resta na operação de semelhança total. E há em cada número 1 uma diferença em relação a si mesmo, fazendo que o mesmo, a ser dividido por si, não produza uma conta fechada, mas sim um resto aberto. A presença evasiva, ela nomeia esse como, justamente o que a dessemelhança infrafina acusa, aponta, como um exame radiológico que detecta uma mancha, que há uma presença instável de si que não se conhece. Há algo que constitui o sujeito como pura diferença e evade a imagem com a qual ele se reconhece, ao nome que lhe é dado ou outras coisas. E aí eu trouxe para finalizar esses trabalhos da Agripina Roma Manhattan, que fazem parte de uma série chamada Eu e Você. E eu acho que é muito importante esse título porque são dois elementos que são sempre muito similares, mas eles nomeiam coisas distintas. E há algo nessa similaridade desses objetos que faz com que a gente pense uma relação amorosa, mas que, ao mesmo tempo, exista uma diferença entre eles. Não vou falar muito sobre esse trabalho, acho que também te falta pouco tempo, mas é um trabalho incrível, a gente pode voltar nesse trabalho na semana que vem. Bem, é isso, a gente ainda tem 5 míseros minutos, mas eu acho que uma coisa que ficou para mim, para a gente poder pensar juntos, né, e até pensar a coisa do caderno educativo, seria se a gente pudesse, na pasta que já está destinada para alguns exercícios, inserir algum registro. Né? Eu pensei em registro fotográfico mesmo, mas acho que pode ser qualquer tipo de registro, a nível de uma inscrição, frase, ou alguma coisa que surja como um aparecimento, para pensar essa ideia, né, do infrafino. Quando o Duchamp, quando eu falei lá da coisa do dar nome, né, trazer um nome para poder indicar uma coisa que existe, mas que não é
vigente de modo a ser reconhecida enquanto legítima, né? Eu pensei em um exercício similar a esse, eu replique esse gesto. Como trazer uma imagem que faça, que testemunhe uma realidade que existe, mas que não está, não é visível de modo legitimado, por exemplo, né? Ou como poder registrar na semelhança uma diferença, ou fazer aparecer alguma coisa que não é de primeira aquela que surge na ligação entre duas coisas. Como pensar uma definição de infrafim, talvez. Acho que esse seja mais o exercício, né? Certamente, vou passar o link para vocês, tem várias definições, outras que eu não trouxe, mais de 100, e acho que ficou em aberto, né? É uma coisa para ser continuada. Para mim, isso é um trabalho propositivo do Duchamp, que a gente continue a definir o infrafino a partir das questões que nos são importantes. E acho que seria interessante se vocês quiserem trazerem uma definição de infrafino, né? Seja em foto, seja em texto, seja um tipo de outro suporte de produção artística, acho que valeria a pena, seria interessante. Ou então, se alguém tiver uma outra proposta, acho que poderia ser muito bom também. Pode ser? A gente pode ficar com essa proposta, pode ser, vocês podem participar se quiserem ou não. Coisa totalmente aberta, mas lembrem-se que tem um caderno educativo que seria interessante nós alimentarmos. Apesar de eu só ter falado, né, de eu só estar falando disso agora, é importante a gente lembrar disso. Eu deveria ter falado um pouco antes também, mas vai dar tudo certo. E semana que vem a gente fala sobre a questão dos espelhos iconofóbicos. Eu vou mandar um texto que traz essa ideia, texto do Viveiros de Castro. E quem quiser dar uma lida antes pode ser interessante. Mas é basicamente isso, gente. Vou deixar em aberto se vocês quiserem fazer alguma coisa. E lembre-se aqui por e-mail também podemos falar, podemos trocar, aproveitar. Lucas, eu queria fazer um comentário sobre o que tu trouxe. E quando você trouxe essa questão da semelhança, me veio muito uma reflexão sobre essas categorias mesmo que têm sido, né, tipo, debatidas, por exemplo, a própria ideia de pessoas transmasculinas não utilizarem o termo homem e pessoas transfemininas também não utilizarem a categoria mulher, assim. E aí eu senti que, para mim, fez muito sentido a partir dessa ideia de entender um pouco mais. Eu já levemente tive em alguns outros cursos com a Vinícius essa aproximação com essa ideia, assim. E, enfim, essa coisa que você trouxe hoje me fez muito me aproximar a partir disso, assim, de entender um pouco o que que a gente está debatendo quando a gente quer pleitear certas categorias e que tipo de sentido a gente está se afastando, não se afastando, né? Ou tipo, querendo se aproximar e querendo tangenciar, talvez. Me ficou muito na mente essa palavra, né? Esses termos da trigonometria, assim, de pensar isso enquanto tangente, enquanto coisas que chegam a tocar né, o limite de uma circunferência, ou até mais que também se extrapolam para ambos os lados dessa reta, assim. Não sei se faz sentido essa figura para ti, assim, mas para mim me Uhum. veio muito isso. E Nossa. porque, tipo, eu sinto que quando a gente está debatendo essas questões, a gente está. E aí, você falou muito da Cachel, recentemente eu fiz uma residência artística proposta por ela, que ela fechou com um trabalho, acho que é um dos trabalhos mais recentes dela, assim, onde é um trabalho que foi uma residência ainda contemporânea, e a proposta inteira do processo de pesquisa era justamente a ideia de inventar ou de elaborar processos de linguagem que aconteciam ali numa zona temporal autônoma, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando muito sobre esses sentidos, assim, que a gente está reelaborando, mas eu vou deixar para talvez fazer
eu tava, agora que você comentou essa questão das participações, eu pensei muito na ideia de escrever um texto, assim, com algum tipo de intervenção visual, assim, e aí acho que vou deixar para elaborar, me aprofundar mais nisso, assim, para colocar nessa contribuição, assim, pro caderno, talvez. Eu adorei essa história de um recurso mais da trigonometria, aliás, isso tem aparecido às vezes para mim, que eu acho que é super interessante. Se aproximar também dessas ciências que, por vezes, a gente é afastades, como se já estivesse pré-estabelecido como devemos falar sobre certas coisas, né? E eu acho que essa imagem da tangente, ela pode ajudar muito a poder construir essa ideia que por vezes fica sendo trazida como, ah, não, isso é errado, ou isso não é o que devemos produzir, ou talvez esses símbolos, signos gráficos ajudem melhor a poder falar sobre o processo, né? Então, eu fiquei pensando até depois, Luci, se você puder me mandar um e-mail, porque aí eu te respondo, de você talvez trazer também alguma coisa na próxima aula e expor um pouco sobre como foi o seu TCC ou sobre algumas coisas, porque tem algumas temáticas que, enfim, eu encontro poucas relações com essa questão autobiográfica, às vezes, no campo da academia, às vezes muito no campo da letras, umas coisas que não necessariamente me interessam. Eu acho que seria super interessante, se você achar uma boa também, trazer mais algumas perspectivas, assim. A gente pode trocar e talvez, se você quiser trazer o texto, acho que pode Uhum. ser uma boa. Ah, eu super tenho interesse, eu sou meio insegura, porque eu entreguei esse texto e eu entrei num certo surto, assim, depois da entrega, e agora que eu tô tentando revisitar, porque eu tô querendo estudar, continuar essa pesquisa de autobiografia no mestrado, assim. Mas eu super tenho interesse, assim, agora, acho que agora que essa semana tá bem fresca e eu tô revisitando, a gente pode trocar ideia. Eu acho que eu só tenho o e-mail do Lab, assim, não lembro de ter Tá. visto no seu. Eu vou botar o meu, botei no chat agora, porque aí a gente combina. Ah, não, eu botei. Ah, tá. Tá, eu tô em cópia, isso, Ah, porque quando eu coloquei foi direto pra Phoebe no chat. Mas tá, acho que eu tô em cópia. De qualquer forma, eu posso também responder um daqueles e-mails e você vai conseguir ver. Ah, Phoebe conseguiu colocar agora. eu vi aqui. Obrigada. Tá bom, então, gente, pra gente não ultrapassar o tempo da aula, e também que a gente precisa fechar e precisa jantar e todo mundo precisa também viver. Obrigado de novo, né? Foi muito bom. E acho que a gente pode terminar com um pouco dos exercícios, ou se trazendo alguma coisa também. Na semana que vem a gente fala um pouco sobre essa proposta da iconofobia. Tá bem? Beijo, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ana e Cláudia. Bom descanso para todo mundo e até semana que vem. Não deixem de vir, é nosso último encontro. Beijo, beijo.